Oi, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto porque ele vai tratar somente da explicação do nosso primeiro trabalho avaliativo com valor de 7 pontos, tá? Conforme eu havia falado com vocês na última aula, o conteúdo será interpretação de texto, sujeito, frase, oração em período, tá? Esse é o conteúdo de língua portuguesa. Vou deixar esse trabalho para vocês lá pelo ClassZap, tá? E vocês vão ter 7 dias, né, para me entregar. Sempre, tá? Enviem os trabalhos para o meu Gmail. É o marceloliver3110@gmail.com. marceloliver3110@gmail.com, tá? O trabalho de vocês está baseado em tudo que nós já vimos até agora, né? Então, deixei para vocês um texto aqui de múltipla escolha. E em cima dele, nós iremos trabalhar as questões de múltipla escolha, tá? Então, vou pedir para que vocês leiam com calma. Se não entendeu, voltem. Porque assim, algumas questões pedem para você voltar a determinado período do texto. Então é interessante que vocês, em primeiro lugar, né, leiam o texto com bastante atenção e, se possível, leiam no mínimo 2 vezes, tá? Para ficar bem compreendido aquilo que ele está querendo passar para vocês, tá bom? No texto também eu vou pedir para que vocês prestem atenção ao vocabulário, né? Porque através dessas palavras vocês vão ter uma melhor compreensão daquilo que estão lendo, tá? Então, façam a leitura disso, por favor. Bom, no mais, as questões as 4 primeiras questões, 4, 5, são questões de múltipla escolha de interpretação e... as 4 primeiras são questões de interpretação e as demais são as questões de gramática, de frase, oração e período, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem pesquisar lá no canal do YouTube alguns vídeos relacionados a essa matéria. Tem também os materiais complementares que eu deixei exposto no aplicativo ClassZap. Também tem a apostila, né, que é o nosso material, que está explicado tudo direitinho lá, bonitinho para vocês. E é isso, tá? As outras questões aqui de baixo seguem com o conceito de frase, oração e período, enfim, aquele assunto que nós conversamos, né? Frase, todo enunciado de sentido completo. Exemplo, bom dia, respeite a natureza, ou respeite a natureza, né? Enfim, as frases elas podem se classificar em frases nominais, quando não possuem verbos, ou então frases verbais quando possuírem verbos, tá? Também tem a questão das frases declarativas, interrogativas, imperativas, optativas. Isso foi explicado a vocês, tá? Oração, qualquer enunciado que contenha verbo, né? Então é importante que vocês prestem atenção a essa classe gramatical, que é muito importante para vocês poderem compreender toda a matéria. E o período, que pode ser simples ou composto, né? Período simples, 1 verbo, período composto, 2 verbos, tá? Deixa só abrir um arquivo aqui, que é importante para que a gente possa compreender, para que vocês possam compreender. Só um minuto aqui, porque esse vídeo eu não consigo dar pausa. Eu vi alguns materiais aqui das aulas passadas, mas o que eu quero mesmo passar eu não estou encontrando. Acho que está aqui, sujeito. Então também nós temos a questão do sujeito, tá? Só fazendo uma pequena revisão sobre o nosso conteúdo, tá? O sujeito, né, que é o elemento da oração, a respeito do qual damos alguma informação. E aí nós temos as classificações dele, né? Nós temos o sujeito simples, que é aquele que vai apresentar apenas o núcleo, tá? Lembrando a vocês que núcleo é a palavra mais importante pela qual nós podemos identificar o sujeito.
Exemplos, tá? As casas da vila foram reformadas. Então, quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo é somente a palavra casas. Se a questão pedir para que vocês classifiquem quem é o sujeito, aí sim eu tenho a expressão as casas. Mas o núcleo é apenas a palavra casas, tá, pessoal? Logo depois, nós vamos ter o sujeito composto, que é aquele que vai apresentar mais de um núcleo, tá? Exemplo, bois, vacas, bezerros andavam misturados. Quem são os núcleos? Bois, vacas, bezerros. Ok? Então, fica aí a dica, tá? Para esse assunto de núcleo, tá? Logo após, nós temos o sujeito oculto, elíptico ou desinencial, tá? Que é o mesmo, a classificação segue como sendo essa. Algumas questões vai pedir para você classificar em elíptico, outras desinencial, mas na maioria das vezes é o oculto. Então, ele ocorre quando o sujeito simples é um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele. Muitas vezes ele não aparece escrito na frase, já que fica subentendido pela desinência do verbo. Por isso que muitas vezes ele é chamado de sujeito desinencial, porque ele aparece designado pelo verbo, ok? Exemplo, viajamos ontem para Manaus. Quem viajou? Nós viajamos, né? Então, sujeito oculto, nós. Ou, por exemplo, falei com você ontem à tarde. Quem falou? Quem falou? Eu falei, né? Então, sujeito oculto, eu. Tudo bem? Logo após, nós temos o sujeito indeterminado, que aparece com verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, tá? Exemplo, desconfiou-se dos valores apresentados. Ou com o verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo, desconfiaram daquele aluno, desconfiaram daquele sujeito. Enfim, verbo na terceira pessoa do plural aí, tendo um caso de sujeito indeterminado. E logo após, que é o último, né, nós temos a oração sem sujeito, que acontece com algumas regras, né? Por exemplo, os verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, os verbos que indicam tempo, né, como ser, fazer. Então, esses são os casos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, é bem interessante que vocês prestem atenção nesses nomes, tá? Nessas nomenclaturas que vocês irão ver mais à frente, nas questões, tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado com esse vídeo, tá? E mais tarde a gente faz a retirada das dúvidas através da nossa live, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais!